a todos. O título desse vídeo vai ser A Lei e o Sábado são para todas as pessoas? O que que acontece? No cristianismo atualmente, como eu sempre tenho falado, tem surgido uma tendência minoritária, na verdade, que diz que a Torá, a lei, o Antigo Testamento, a lei mosaica, ainda estaria em vigor para todas as pessoas, né? E que as pessoas mesmo as pessoas não judias que aceitam Jesus, estariam conectadas de certa forma a Israel e por isso estão ligadas à lei mosaica de alguma maneira que nunca é explicada totalmente, não é isso? Então a pergunta é o seguinte: inclusive existem igrejas, né, cuja coisa central é a guarda do sábado, a suposta guarda do sábado, que eles não sabem nem o que é guardar o sábado, né? Porque as transgressões do sábado não estão na Torá. Quem diz o que é transgressão e o que não é transgressão do sábado é uma tradição fora da Torá que eles não têm, né? Essa é que é a verdade e eles nem sabem disso, né, coitados. Mas não feche o vídeo ainda, não se sinta ofendido, não quero ofender ninguém. Mas eu vou dar vários argumentos para o meu ponto de vista, tá certo? Então não feche o vídeo. O que é que acontece? Por que que eles acham que a lei e que os sábados são para todas as pessoas? Acontece o seguinte: no cristianismo existe o conceito de que toda a humanidade está separada de Deus e que Deus tem um plano único englobando todas as pessoas do mundo para salvar a humanidade. Essa é a cabeça cristã. Muitos cristãos acham que no Antigo Testamento, inclusive, só tinha Deus quem fosse judeu. Eu já falei aqui no vídeo, os judeus desprezam os não-judeus. Se você está assistindo a este vídeo e não assistiu aquele, eu sugiro que você assista, tá certo? Eu mostrei que não é verdade o que alguns cristãos pensam, que na Torá, no Tanar, no chamado Antigo Testamento, os não-judeus eram uns vermes que não tinham ligação alguma com Deus, porque tinha que ter a circuncisão judaica, não sei o quê. Essa é a ideia cristã sobre esse tema, mas isso não é verdade. No Tanar existem sim pessoas não judias que tiveram conexão com Deus. Existe um mandamento na Torá: aceitem sacrifícios de não judeus do mesmo jeito dos judeus no templo. Pessoas do mundo todo, da Pérsia, né, da Babilônia, da Grécia, iam para Jerusalém fazer turismo, iam para o templo de Jerusalém, levavam sacrifícios e eram bem-vindos no templo, né? Apenas existiam lugares no templo que eles não entravam, né? Assim como tinha lugares no templo que mulheres não entravam e assim por diante, tá certo? Então, não é verdade essa ideia de que se você não fosse judeu no Tanar, no Antigo Testamento, você era um pagão amaldiçoado, não tinha nada a ver com Deus, e aí Deus se compadeceu dos gentios. Não é verdade essa ideia. É uma noção totalmente errada, tá bom? Então, o cristão, alguns cristãos acreditam que a lei, que os sábados são para todo mundo, porque eles acreditam que só existe um plano de Deus para toda a humanidade, não é? Só que essa não é uma ideia judaica, essa é uma ideia cristã. Outros argumentos que eles citam, tanto messiânicos, alguns deles, quanto adventistas, quanto outros, eles dizem, não, mas o sábado era antes da Torá. Está aqui, Gênesis 2, meu amigo, Gênesis 2. O judeu lê isso aqui, não apenas todos os anos na Parashá Bereshit, como também toda sexta-feira à noite. Ele recita isso aqui. Yom Hashishi vaichulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevaam. No dia sexto, terminaram-se de criar os céus e a terra e todo o seu exército, né? É parte do Kiddush da noite de sexta-feira. Todo judeu sabe esse texto de cor em hebraico, né? Você não está dizendo uma grande novidade. Nós sabemos que o Shabat, que existe uma citação do Shabat, do sábado, de Deus santificando o Shabat, no comecinho da Torá. Agora, meu filho, quem é o narrador da Torá? Quem é que está escrevendo a Torá? Moisés. Né? O fato de haver uma citação ao Shabat no segundo capítulo do primeiro livro da Bíblia não implica que as pessoas guardavam o Shabat antes da Torá. As pessoas não guardavam os mandamentos da Torá antes da Torá. Tem gente que acha que todo mundo guardava, né? Todos os mandamentos da Torá no tempo de Abraão, no tempo de Noé. Não, nunca foi assim. Inclusive,
os patriarcas, as pessoas de antes da revelação no Monte Sinai, cometiam várias coisas que seriam transgressões nos padrões da Torá. Por exemplo, Jacó se casou com duas irmãs, o que é proibido pela Torá, e outras coisas também, não é isso? Então, não é verdade que os patriarcas guardavam os mandamentos. Isso é um mito, tá bom? Quer dizer, quer dizer que os patriarcas eles iriam celebrar Pêssar comemorando a saída do Egito, se nem tinha acontecido ainda, né? Tem que pensar um pouco antes de falar as coisas, né? Eles iam comemorar coisas do deserto que seria no futuro? Não, claro que não. Então, essa mesma ideia não vale só para o Shabat, vale também para o dízimo, para o levirato, né? Para animais puros e impuros. Tem gente que pega esses versículos de Gênesis. Olha aqui! Mandamentos antes da Torá. Não existe nenhum lugar no livro de Gênesis que diga que essas práticas eram obrigatórias, tá certo? Quer dizer, podem ser um costume, podem ser uma tradição da época, do lugar onde eles viviam, não necessariamente era uma lei de Deus. Não existe nenhum lugar de Gênesis dizendo que quando Abraão deu 10%, ou Melquisedeque deu, não é totalmente claro isso aí, não é isso? 10% de suas posses. Não existe nenhum lugar no livro de Gênesis que diga que aquilo ali era o cumprimento de alguma coisa de Deus. Nenhum lugar diz isso, né? Pode ser que fosse um costume da época, pode ser que fosse um costume da terra, pode ser que fosse uma doação que Abraão fez para o rei, né? Isso não quer dizer que era cumprimento de um mandamento, até porque existiam vários dízimos na Torá. Protestante não sabe disso, né? Tinha várias doações diferentes. Não era, eu tome 10%. Nunca existiu isso. Nunca existiu você pegar o seu salário, tirar 10% e dar para um líder, né? As pessoas não sabem disso porque falta o quê? Leitura da Torá, tá certo? Então não se praticavam mandamentos da Torá antes da Torá. Outra coisa que citam é Isaías 56, né? Olha aqui, vocês não estão vendo não Isaías 56, os gentios guardando o Shabat e Deus prometendo bênção, né? Os judeus também conhecem esse texto, Isaías 56, tá certo? E Isaías 56 não fala de forma alguma de pessoas separadas do povo judeu guardando o Shabat. Não fala, né? Diz o seguinte: assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação dará. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança. Você sabe que aliança é essa que Deus está falando? Qual é a aliança que guarda o sábado? É a aliança judaica, né? Não existe uma aliança de Deus com nenhum povo que inclua a guardia ou a guarda do sétimo dia. A única aliança que Deus tem que tem o sétimo dia é a aliança com o povo de Israel. Esse texto de Isaías 56 não fala do egípcio, do babilônio, do brasileiro, do índio, do esquimó, lá no país dele dizendo: Pia, eu vou guardar o sábado. Não. Fala dessas pessoas se agregando, se assimilando no povo judeu, né? Em outras palavras, seria o que hoje a gente chamaria de conversão, né? Isso aqui não se trata de pessoas que guardam, eu decidi guardar o sábado. Não. Isso aqui eram pessoas que entravam na comunidade do povo de Israel. E diga-se de passagem, ninguém era obrigado a fazer isso, tá certo? Ninguém era obrigado a entrar no povo de Israel. Se você tem dúvidas, por favor, veja o vídeo. Os judeus desprezam os não-judeus? Alguns vídeos anteriores, tá certo? Por favor, veja. Então, Isaías 56 não é prova que o Shabat é para todo mundo, né? O Shabat é chamado na Torá, eu não preparei o versículo, mas todo mundo sabe, né? De sinal entre Deus e o povo de Israel. Tem um versículo na Torá que diz: Beni uven venei Israel, ot hi leolam, né? Entre mim, Deus falando, e os filhos de Israel, ele, o Shabat, é um sinal eterno. O que que isso significa?
O que é um sinal, né? Imagine aí, o que que acontece quando uma pessoa vai receber outra no aeroporto e não conhece aquela pessoa. Não, você use uma roupa assim, ou então vai segurando um cartazinho, né? Fulana, que é para quando a pessoa chegar, que não conhece o outro, vai ver que, fulana, né? Aquilo ali é um sinal. O que é um sinal? É uma coisa para ser reconhecida. Ora, preste atenção no que eu vou dizer. Se todas as pessoas, se todas as pessoas do universo tivessem o chamado para guardar o sábado, ele não seria um sinal entre Deus e o povo de Israel. Por quê? Porque todo mundo estaria fazendo. Não seria uma marca de identidade entre Deus e o povo de Israel, porque todo mundo faz isso. Você está entendendo? No judaísmo é ensinado, veja bem, nas fontes da religião judaica, nos nossos livros, é ensinado que o gentio não deve, é proibido de guardar o Shabat. Tá certo? Por que que isso acontece? É malvadeza, racismo? Não, não é malvadeza e racismo. O Shabat é um sinal entre Deus e o povo de Israel. A Torá diz isso, tá certo? É um sinal entre Deus e o povo de Israel. Isso não quer dizer racismo. E tem gente, aí alguém poderia dizer, mas que racismo é esse? Quer dizer que Deus tem um povo. As pessoas pensam assim, né? Particularmente os cristãos. Quer dizer que Deus tem um povo que faz umas coisas que é melhor e tem outra que não faz? Como é isso? Você sabia que na Torá, dentro do próprio povo judeu, existiam castas que não deveriam fazer o trabalho da outra? Você sabia disso? Ou você nunca leu? Né? Na Parashat Bamidbar, que é primeira de Números, né? Capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte aqui: Dá especial instrução a Arão e seus descendentes para que eles preservem seu sacerdócio. Qualquer não sacerdote que participe morrerá. Quer dizer, se você fosse um levita, ou se você fosse das outras tribos de Israel, mas não, e fosse um levita que não fosse correndo, sacerdote, e você fizesse o trabalho de um correndo, sabe o que era para você? Pena de morte. Né? Só a pena de morte mesmo. Quer dizer, meu amigo, dentro da própria Torá, dentro do próprio povo de Israel, existiam castas, existiam divisões que um não fazia o que era do outro. Isso não significa que Deus é racista, malvado. O fato de os gentios não terem a ordenança dos mandamentos da Torá não significa que Deus é racista, malvadão, que ama mais um povo que outro. Não, não quer dizer isso. Dentro do próprio povo de Israel existiam divisões que não faziam as ordenanças dos outros, né? Os Kohanim, os sacerdotes no templo, usavam roupas, principalmente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, usavam roupas de lã e linho. Os israelitas eram proibidos.